Oi, gente, muito bem-vindos a mais uma edição do Conexão Viomar, da Bienal Internacional do Livro de Pernambuco. Hoje nós temos o prazer de receber a juíza e escritora Andréa Pachá, uma das juízas mais respeitadas e atuantes no Brasil, que vai conversar um pouquinho aqui hoje com a gente sobre literatura e também as obras dela, os livros que ela já publicou, os temas que ela já abordou nos seus livros. Andréa, muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu queria começar te perguntando como é que a leitura e a literatura entraram na sua vida e qual o papel que desempenharam e desempenham na sua trajetória. Bom, boa tarde, Fábio. Para mim é uma alegria enorme participar dessa conversa da Bienal de Pernambuco. E eu tenho um vínculo com Pernambuco. Eu digo que eu só não sou pernambucana por acaso, porque todo o meu afeto é vinculado a esse estado. Que bom. E você perguntar sobre a literatura na minha vida, assim, eu não consigo nem lembrar em que momento da minha vida, tal como eu a concebo hoje, eu pensava que não fosse a partir da representação que a literatura traz. Então, eu desde muito cedo, sempre tive hábito de ler. Então, a minha formação passou por livros, passou por palavras, e livros, assim, infanto-juvenis, e meio caótica a minha formação da literatura. Eu nunca tive uma leitura muito ordeira, a minha literatura sempre chegou de uma maneira prazerosa. Então, a minha relação com a literatura é uma relação de prazer. Eu não consigo entender o mundo sem que a literatura se interponha entre o meu olhar e os fatos. As minhas referências são invariavelmente da literatura, mesmo no meu trabalho. Quando eu trabalho como juíza, e grande parte das vezes lidando com conflitos humanos, afetivos, em vara de família, em processos de inventário, e eu procurava socorro, era na literatura, para tentar conduzir as audiências, era explicar para as pessoas o que estava acontecendo, como Capitu já me ajudou a conduzir algumas audiências, como Roland Barthes foi importante, como Shakespeare foi importante, Jorge Amado. Então, as personagens são de carne e osso na minha visão de mundo. E eu entendo melhor a vida quando eu consigo escrever. Então, escrever é uma forma de organizar esse caos. Parece que eu desvelo o caos da realidade pela palavra. E essas ferramentas são indissociáveis da minha vida. Eu acho que ler e escrever, para mim, é como respirar. Eu não consigo nem imaginar que vida eu teria ou que olhar eu teria sobre a vida se não fossem essas referências. Que maravilha. Você também tem uma relação com a dramaturgia, né? Fala um pouquinho disso. Eu sou juíza há 26 anos, quase 27, mas logo depois que eu terminei a faculdade de Direito, eu fui estudar roteiro de cinema. Eu não queria trabalhar com direito, eu advoguei pouco tempo e fui estudar roteiro. E era um grupo orientado pelo Alcione Araújo, que era um dramaturgo, escritor. E esse grupo durou 5 anos, nós nos reuníamos semanalmente e virou muito mais do que um grupo de texto e de roteiro, virou um grupo de formação. Então, foi nesse espaço que eu consigo perceber que a minha formação em filosofia, em psicanálise, em sociologia, em antropologia, verdadeiramente aconteceu. Eu já tinha me graduado, e isso é um fenômeno que, infelizmente, se repete com frequência aqui no Brasil. Eu já tinha me graduado e eu não tinha feito a leitura da rede de literatura clássica, por exemplo, nem a universal, nem a brasileira, porque essa não é uma demanda e não é uma necessidade de quem passa pelo ensino formal. Hoje você encontra profissionais absolutamente pragmáticos. Então, eu consegui me graduar em Direito sem ter lido Dostoiévski, como eu deveria ter lido na faculdade, sem ter lido Camus, como eu deveria ter lido na faculdade, sem ter lido Clarice. Clarice eu lia por prazer, mas não por nenhuma demanda profissional ou por nenhuma orientação acadêmica. Então, foi nesse grupo onde a minha formação aconteceu, de leitura e de leitura vertical e de compreensão do mundo a partir da construção das personagens.
porque a dramaturgia traz isso. E eu lembro que na época a gente usava um livro de apoio, não lembro o autor, mas ele dizia que na vida toda você vai se deparar com 34 situações dramáticas. Todo o resto é repetição. E quando eu fui ser juíza numa vara de família, isso era tão verdade, porque eu lidava ali com conflitos do fim do amor, com personagens no limite, naquela hora assim que o amor e o ódio convivem na vizinhança. E as histórias eram repetições de tudo que eu já tinha lido em dramaturgia. Embora a dor fosse subjetiva, embora cada personagem experimentasse a vida do seu lugar, a história é muito igual para todo mundo. Essa nossa condição humana é pouco original. A gente deveria olhar mais para o outro para conseguir se conhecer melhor. Mas a dramaturgia fez parte da minha formação nesse sentido, nesse grupo de roteiro e nessa compreensão da construção das personagens. A gente ali leu a estrutura da poética de Aristóteles, como é que você constrói uma tragédia, como é que você constrói um drama. Isso foi tão útil. Quando eu voltei para o direito, que eu fui fazer um concurso, eu conseguia entender mais da teoria jurídica, do justo, do certo, do ético, do moral, do que eu jamais entendi em todo o processo formativo que eu tive na faculdade. É incrível isso. E como é que isso te ajudou a conduzir os casos, Andréa? Olha, muitas vezes eu precisei contar algumas histórias para as pessoas entenderem o próprio drama. Tem uma história que eu conto no meu primeiro livro, que chama A Vida Não É Justa, esse livro. E é uma história, é a única história, porque todas as histórias são de ficção. Essa história, especificamente, é a única história real, do começo ao fim. Uhum. E eu pude contar ela com todos os nomes envolvidos, porque era um processo público, não era segredo de justiça. E nessa história apareceu o pessoal de uma funerária que precisava sepultar um bebê recém-nascido. E o bebê estava 1 mês na geladeira do Instituto Médico Legal. Eu fiquei tão chocada, como que alguém deixava um bebê 1 mês? Era uma história macabra, assim, e mandei entrar as pessoas. Então, tinha lá uma mãe com 16 anos, o pai da criança com 21 anos, a avó materna que acompanhava a filha, que tinha pouco mais de 40, acho que não tinha 40 anos, mas que não tinha nenhum contato com a filha. Essa menina engravidou, o final da história, para eu conseguir entender, ela engravidou, não contou para ninguém, nem para o namorado. Um dia em casa, de madrugada, ela sentiu uma dor muito forte na barriga, foi ao banheiro, a criança nasceu, ela sozinha em casa. Ela levou a criança para a vizinha cortou o cordão, botou a criança numa sacola e foram para o hospital. A criança chegou morta, ela ficou internada, e eles me contavam isso sem nenhum tipo de emoção, de desespero. Aquilo foi me dando uma angústia. Eu falei, gente, como é que pode ter vivido uma situação dessas e não se emocionar? E aí ela disse para mim, olha, eu pensei que já tivessem enterrado e nem sabia que tinha que voltar lá. E eles precisaram voltar porque tinha que ter prova se a criança nasceu viva ou não, porque se tivesse nascido viva, tinha que registrar o nascimento e depois o óbito, e se tivesse nascido morta, tinha que registrar o óbito do feto. E a criança nasceu viva. E aí os dois começaram a brigar, porque um queria Kaique com K, o outro queria Kaique com C. Essa foi a grande questão de tudo isso que eu contei aqui para você. E eu fiquei chocada, e no final, o garoto, o pai, olha para mim e fala assim, eu não posso aproveitar e mudar meu nome, não, porque eu detesto meu nome. Quando eu fui olhar a certidão de nascimento da criança, a certidão de nascimento do pai, o nome dele era Édipo. E ele me disse que chamava Édipo porque a avó viu uma novela e botou esse nome em homenagem à novela. Eu já estava assim, um dia já estava perdido, eu já estava angustiada de ouvir aquilo tudo daquela forma, sentei os dois na minha frente, falei assim, olha, senta aqui que eu vou contar para vocês quem foi Édipo. E aí eu comecei a contar devagar a tragédia do Édipo, a história de um rei que era justo, que era bom, tarará. Contei a história toda, da morte do Laio, dos filhos com Jocasta,
E aí, no final, eu disse para ele, falei, olha, não muda seu nome não, porque você tem um nome de um rei, que era um rei muito justo e muito bom. Aí ele disse para mim, caraca, o cara comeu a mãe e matou o pai? Essa foi a reação dele para aquele Édipo que eu contei. E enquanto eu contava a história de Édipo, os dois reagiam emocionados, como não reagiram à própria tragédia que eles viveram. E aí eu fiquei muito impressionada, porque como uma história de ficção levava para aquelas pessoas a compreensão do que era uma tragédia, que eles não se reconheciam humanamente atingidos pela tragédia que eles viveram. Foi uma experiência, eu conto isso para você, eu fico arrepiada quando eu lembro dessa história, porque foi uma experiência muito impactante. E aí eu vi que literatura não é abstração, a literatura tem um canal de comunicação que fala com o espaço teu, da tua formação, que não necessariamente é atingido só pelo racional. As palavras têm essa capacidade de mexer com o que você sente. Mas é um canal que precisa ser ativado, né? Sim, porque o Alcione também me dizia que a cultura educa a sensibilidade. Então, ele dizia isso, quando você ouve uma música, que é uma música, que quer dizer que a linguagem da música é uma linguagem absolutamente emocional. Você não precisa entender nada de música para ouvir, por exemplo, Mozart e chorar. Agora, para você se interessar por Wagner, por exemplo, você vai precisar de uma formação que vai educando a tua sensibilidade. E a mesma coisa acontece com a palavra. Você é capaz de se emocionar com um haikai ou com uma poesia, quando essa palavra atravessa o teu fígado e o teu coração. E você é capaz de se transformar humanamente quando você tem compreensão da complexidade que é você construir uma realidade com letra, cara, isso é muito louco, você imaginar que você lê um livro e que você constrói um mundo a partir de letrinhas juntas umas das outras, isso é sensacional. Você mencionou aí que durante a sua própria formação você sentiu necessidade de buscar o complemento da literatura e o complemento de uma formação complementar que você não encontrou na educação tradicional. Imagine isso em outras camadas em que a maioria da população não dispõe do básico para que uma educação possa ser bem sucedida, não é, Andréa? Você deu aí um exemplo que é bem típico de uma realidade que precisa ser transformada, né? Precisa, e como a literatura tem transformado, inclusive, essas realidades, né, Fábio? A gente vê uns projetos de leitura em comunidades muito miseráveis, e a gente consegue enxergar a potência que é abrir a porta da percepção para esses canais que impactam a vida das pessoas. Eu acho até que pode ser que existam outras formas da pessoa se formar. Eu não conheço, a minha formação vem dessa maneira. E eu acredito muito, porque assim, não é uma nem duas histórias, a gente escuta, a gente tem uma coleção de histórias e de vidas que se transformaram a partir da literatura. Então, isso é muito forte. Às vezes, uma convivência, um grande amor não produz a turbulência que uma obra que fala para o teu interior produz, sabe? É muito impressionante. Eu fico sempre encantada. Cada vez que eu leio um livro e que me desperta essa sensação, eu fico muito encantada com essas possibilidades, porque são inesgotáveis. Assim, você acha que, não, já li tudo, não sou mais ingênua, não vou mais cair na... Igual quando você assiste um filme, não vou mais chorar porque ele fez isso para chorar. E chora, e se emociona. E assim, são muitas possibilidades e muitas portas de percepção para serem abertas. Fala um pouco dos seus livros publicados, Andréa. São 3, não é? Teve algum antes? Não, eu publiquei esses 3 livros, quer dizer, eu separei essas histórias numa trilogia, porque
quando eu comecei a trabalhar como juíza numa vara de família, eu tinha saído dessa experiência da dramaturgia. Depois disso, eu tive uma produtora de teatro, eu trabalhei com teatro, eu montava textos de autores nacionais, e eu nunca me afastei da ficção. E quando eu conduzia as audiências, eu olhava para aquelas cenas e falava assim, gente, eu tinha que ter uma câmera aqui, porque se eu contar o que está acontecendo, ninguém vai acreditar. E comecei a presenciar o fim do amor em carne viva. É engraçado que o Aderbal Freire Filho, que é um diretor de teatro que eu amo, com quem eu trabalhei, ele costuma me apresentar como a especialista do fim do amor. Eu não gosto muito dessa classificação, mas é que foram mais de 20 mil audiências de rupturas, então a gente acaba observando aquela repetição, e assim, a boa dramaturgia nasce desse tipo de conflito, desses encontros e desses desencontros. E comecei a escrever essas histórias porque eu achava que era legal se eu conseguisse contar. E ficcionava, porque o que eu assistia ali era um momento na vida daquele casal. E todo o resto eu inventava. E as situações muito repetidas, e comecei a escrever, e escrevi quase 20 histórias na terceira pessoa, porque eu não tinha narrado essas histórias, eu, uma juíza, assistindo às audiências. E, na época, o Alcione disse para mim, olha, reescreve isso tudo na primeira pessoa, porque o que interessa é saber o que vê uma pessoa cujo julgamento se espera naquele momento. Eu nem tinha a percepção do quanto seria intensa essa narrativa. Porque o que aconteceu a partir de então, quando eu comecei a reescrever essas histórias na primeira pessoa, o que aconteceu é que eu me confrontei com a minha angústia e com o meu desamparo diante do fim do amor e numa posição de poder. Então, de alguma forma, no primeiro livro, que chama A Vida Não É Justa, e curiosamente, porque também não foi de propósito que isso aconteceu, eu acabei narrando as transformações experimentadas no Brasil, na estrutura social do Brasil, porque isso é muito perceptível das histórias, as mudanças acontecidas nas famílias e a minha mudança enxergando aquelas relações. Então, esse foi A Vida Não É Justa, que foi o primeiro livro. Esse livro foi adaptado para a TV, ele virou uma série durante 2 anos. 2 anos, ele foi exibido no Fantástico. A Glória Pires fazia a juíza, e fizeram uma adaptação muito legal, porque eu tive medo da adaptação, de transformarem aquelas histórias em histórias maniqueístas, porque o que não tem é isso, não tem bonzinho e malzinho numa história onde o amor acaba. É uma bomba num quarteirão, não tem culpa de ninguém. Então, eles fizeram uma adaptação super delicada. Depois, 2 anos depois, eu lancei um livro que chamava Segredo de Justiça. E explorei nesse livro conflitos que diziam respeito à parentalidade, relações de pais, de avós, e que também significaram uma mudança complexa experimentada na sociedade. Avós substituindo os pais na criação e na educação dos filhos, a terceirização da educação, a forma predatória do neoliberalismo agindo nessas relações familiares. Isso aparece muito nesse Segredo de Justiça, porque você começa a lidar com uma geração que cresceu num ambiente de felicidade obrigatória, de felicidade quase como um direito, de não sofrer nenhum tipo de contrariedade. Então, a relação com a justiça mudava também, porque não era uma relação de tentativa de solucionar os conflitos, era uma relação de imposição da vontade, tipo, eu pago, eu mando, inclusive o espaço público é um espaço destinado a me servir, se eu sou da classe média, se eu sou da classe média alta. Então, uma geração mimada, né, André? Mimada e, assim, marcada também pela classe social, porque você pode fazer o discurso que for, sabe, Fábio? Você pode se filiar a qualquer tipo de ideologia, mas a história do mundo é uma história de conflito de classes, não tem como fugir disso. E isso aparece também nas relações familiares. Então, esse segundo livro foi quase que uma continuação do primeiro, mas mais marcado pelas relações familiares, parentais.
E esse livro virou uma peça de teatro, que foi adaptado, estreou ano passado no Sesc, ficou em cartaz pouco tempo e agora eles retomaram no Zoom a apresentação. Ontem, inclusive, a peça foi apresentada no Festival de Teatro de Angra. E, por fim, para concluir essa trilogia, veio O Velhos São os Outros. O Velhos São os Outros é um livro diferente na elaboração dele, foi um livro que, como exercício literário, eu resolvi experimentar outras formas de inserir ali alguns textos, escrevi alguns depoimentos na primeira pessoa, depoimentos de ficção na primeira pessoa, histórias sobre a terminalidade, sobre o fim e sobre o desgaste e a ação do tempo. De todos os livros que eu escrevi, esse foi o mais difícil para mim. E eu não imaginava que esse livro fosse interessar. E assim, tem sido um livro muito lido, e não só por pessoas que envelhecem. Eu continuo tendo muito retorno de leitores do Velhos São os Outros, pessoas que estão experimentando o processo de envelhecimento e que se reconhecem naquelas histórias, porque não é um livro moral. E isso eu fujo dessa questão moralista em todas as histórias que eu escrevo, porque em literatura, se você resolve ser juiz moral dos outros, você escreve péssima ficção, né? Não dá para você querer fazer caber o mundo na tua lente moral. E esse livro da velhice foi um livro que ganhou assim perna própria. Ele foi finalista do Prêmio Jabuti no ano passado, e foi uma felicidade conseguir escrever e concluir essa obra. Eu poderia passar o resto da vida escrevendo crônicas, porque são inesgotáveis essas crônicas, mas para mim, como autora, eu quis encerrar dessa forma, porque eu não consigo mais, na hora da escrita, me confrontar com uma coisa que para mim é muito importante, que é o desafio de afinar a palavra para contar uma história. Então, essa forma de contar a história, eu já entendi como é. E acho que consegui fazer de um jeito que me agradou e que tem agradado aos leitores. Mas eu quero partir para outras experiências, que é isso que me interessa, né, na hora de escrever. Os três trazem temáticas bastante atuais, não é, Andréa? Assim, e aí despertam o interesse das pessoas de maneira quase imediata. Sim. A gente está passando por um momento que a pandemia ela trouxe muitos impactos, tanto nas relações afetivas quanto nas relações afetivas familiares. Eu queria que você falasse um pouquinho disso também. Eu vi que você já tratou desse assunto recentemente, eu queria lhe ouvir a respeito. Essa pandemia, Fábio, eu não sei o tempo que nós vamos demorar para retomar alguma normalidade nas nossas vidas. Eu tenho horror a esse novo normal que resolveram chamar o que vem por aí. Eu acho que não é novo e não é normal o que a gente vai viver. O que nós experimentamos coletivamente foi uma perda sem precedentes na história da humanidade, porque nós estamos conectados, nós sabemos de tudo que acontece no mundo, e em tempo real o desamparo aportou sobre todos nós, em qualquer lugar do planeta. Então, você lidar com o desamparo, com medo, com a morte se mostrando para você diariamente de forma permanente, é uma experiência assustadora e que a gente não tem nem a orientação dos mais velhos para contarem para a gente como é que é e como se comportar, e nem a gente é referência para os nossos filhos para poder dizer para eles o que vai acontecer. E, no fundo, eu acho que talvez essa seja a experiência real do desamparo. Deve ser assim mesmo que a gente vive, só que a gente não se dá conta. A gente tem sempre a pretensão de ter resposta. E dessa vez a gente não tem resposta. E o pior para mim é essa experiência das perdas sem os abraços. É você ver as pessoas desaparecendo da tua vida, sabendo que essas pessoas foram embora para sempre, e não podendo
ficar junto de quem perdeu um afeto, de quem perdeu um amigo. Eu, pessoalmente, perdi 5 amigos próximos de Covid. Assim, gostaria de estar junto de muitos amigos que têm perdido pessoas importantes e a gente não conseguir viver esse luto. Eu não sei como é que esse buraco vai cicatrizar, porque a tristeza a gente sabe que passa, a vida já mostrou para a gente que alegria e tristeza se alternam, a gente lida com a mortalidade e a vida não para porque ninguém morre. Mas a necessidade humana de elaborar o luto, de se tocar, eu não sei como é que vai ser essa recuperação. Então, se essa pandemia fez esse estrago nesse aspecto, e isso para mim é assustador, porque isso não é narrativa, isso não é invenção, isso é fato. A gente não tem direito de negar fato. A gente vivendo isso tudo, ainda ter que lidar com um ambiente político que desqualifica a dor e o sofrimento, eu acho que potencializa ainda mais a dor. É como se você tivesse com o nervo exposto e alguém passasse a unha em cima do teu nervo. É um escárnio, a gente tem que lidar com esse escárnio, é tristíssimo, é inadmissível, é inaceitável, eu não tenho nem mais adjetivo para qualificar o inominável. E isso vai criando um vazio, eu falava para você isso antes da gente começar a falar publicamente aqui, que esse é o meu maior receio, é da gente naturalizar esse vazio a ponto de não ter mais o que dizer. É a gente se resignar com o discurso do ódio, da violência e do escárnio. Então, nesse momento, mais do que nunca, a gente precisa afirmar a racionalidade e o afeto, assim, a utilidade da arte nesse momento que a gente está vivendo. Eu nunca tinha enxergado a arte de uma forma tão utilitária para a sobrevivência como eu enxergo hoje. Porque hoje, se você esvazia esse canal da transcendência, você sucumbe a esse vazio imposto pelo ódio. Então, é uma experiência que pode nos transformar positivamente se nós estivermos abertos à compreensão da necessidade da solidariedade, da ética, da cooperação, e muitas pessoas têm tido essa compreensão. Felizmente, eu tenho assim, um privilégio de conviver numa bolha, e não numa bolha econômica, numa bolha social, que as pessoas têm entendido a importância de se juntarem, de tecerem uma rede de afeto, de darem suporte umas para as outras. E junto com essas perdas que são reais, com essas mortes, com essa doença, tem as perdas afetivas que têm acontecido em razão da pandemia. Vários relacionamentos explodiram porque não cabe, no meio de tanta dor, a leveza de um amor tranquilo com sabor de fruta mordida, sabe? É como se fosse excessivo. A gente vê alguns casais que se fortaleceram para enfrentar esse momento, mas um aumento muito grande de divórcios. E aquelas relações que eram suportadas, porque tinha o cotidiano que de alguma forma temperava a relação, elas não sobreviveram nesse momento. Então, não é uma perda só, é uma sucessão. Esse vírus explode vários sistemas, inclusive os sistemas emocionais e afetivos. Sobre o que você acabou de falar, eu queria só dois complementos. Primeiro, a gente está num momento de distanciamento, de afastamento, de isolamento muito grande, muito intenso. Claro, muitas pessoas não estão nesse mesmo patamar, mas vamos dizer que a gente está sendo instado a isso, indicado a isso, principalmente nos momentos de pico, como está voltando a acontecer agora. Mas nós temos, por sorte, uma tecnologia que a pandemia chega no momento em que nós podemos ter essa conversa e várias pessoas podem também participar com as suas famílias que estão longe, de uma maneira que não, se não compensa, pelo menos atenua um pouco essa distância, né? Isso é uma coisa.
A outra é a respeito da força da arte que você falou. Eu também já ouvi comentários a respeito disso, que quando a gente puder voltar a uma vida normal mesmo, a força da cultura vai ser determinante para que a vida gregária ela traga o sentido que a gente está perdendo nesse ano tão esquisito. Eu queria que você comentasse um pouquinho esses dois aspectos também. Eu não tenho dúvida, concordo com você nessas duas avaliações. Há relatos de pessoas que não tinham nenhum acesso à tecnologia, especialmente pessoas mais idosas, e que conseguiram aprender uma nova linguagem de aproximação e que têm melhorado muito a qualidade de vida a partir desse aprendizado. Então, isso é sensacional. A gente, você estigmatizar o veículo, como se o veículo fosse responsável pelo caos, é uma forma equivocada de enxergar os avanços tecnológicos. Eu acho que o que a gente teve de ganhos com a tecnologia é infinitamente superior às perdas nesse momento. E poder garantir o contato, a conversa. Eu tenho relatos de pessoas idosas que dizem que quando não tinha pandemia, elas não conversavam tanto. E não conversavam tanto porque faltava esse espaço da interlocução, da espera, do tempo. Então, esse é um fenômeno muito importante. Até a gente mesmo fazendo os eventos, a Tereza Cristina, que faz as lives dela, começou a fazer live para 30, 40 pessoas, e foi de uma generosidade, porque assim, eu conheço inúmeras pessoas que sobreviveram à solidão da pandemia pela possibilidade de conviver num ambiente gregário, que aparentemente é um ambiente distante, mas que traz a voz para junto. A gente está se vendo aqui, possivelmente, esses grandes eventos que têm acontecido. Eu tenho participado de aulas na Escola da Magistratura, que têm chegado a um público infinitamente maior, porque hoje você consegue democratizar a cultura e o conhecimento pelo uso dessa linguagem. Sinto muita falta do cheiro do teatro, assim, eu não passava uma semana sem ir ao teatro e não passava uma semana sem ir ao cinema. E eu acho também que essa pandemia deixou muito claro para mim o que é essencial na minha vida. Eu descobri que eu consigo viver muito bem sem viajar, sem ficar naquela ponte aérea, naquela loucura que a gente ficava permanentemente vivendo, mas eu não consigo viver sem teatro e sem cinema. Isso, para mim, é muito claro. E essa questão da aproximação, eu acho que sim, você está coberto de razão. E a arte também, eu acho que ficou muito claro, muito perceptível a importância dessas manifestações como fundamentais, como direitos humanos fundamentais. O acesso à cultura não é só discurso, não é só retórica. Você dizer que a população precisa de educação e cultura, que parece que é um mantra que você fica repetindo, mas você consegue perceber com muita concretude a importância desses saberes e dessas manifestações como ferramentas humanas de sobrevivência. E isso é muito compreensível, né, Fábio? Porque todos esses saberes que foram se fragmentando ao longo do tempo são saberes da mesma raiz, que é essa raiz da humanidade. E a gente foi acostumando com a fragmentação dos saberes como se fosse normal. E aí eu volto ao início da nossa conversa, quando a gente falou que hoje é possível uma pessoa se graduar sem ter lido um livro. A gente começou a lidar com o utilitarismo como se isso fosse natural. Não é natural para uma sociedade que se pretenda humana, livre, democrática. Esses saberes precisam caminhar juntos, precisam serem alimentados para poder nutrir essa raiz. Então, é importante colocar isso tudo no mesmo balaio. E eu acho que quando eu fui trabalhar com direito, eu nem imaginava o quão potente fosse ser essa experiência de juntar a literatura, o teatro, a poesia, a música com a justiça. E faz todo sentido, porque a gente está falando de gente. Ô, André, eu vou pedir licença só para acender aqui a luz, porque o sol acabou e não me avisou. Tá certo.
Pronto. Pronto. Um outro aspecto que você também tem abordado diz respeito ao aumento do preconceito com a idade avançada durante a pandemia. Fala um pouquinho disso também. Porque num primeiro momento, a orientação toda é que a doença era uma doença mais letal para as pessoas mais velhas. Então, todo o movimento que se fez de isolamento, de quarentena, de redução da mobilidade, tinha um objetivo muito claro, que era impedir que as pessoas mais idosas fossem contaminadas e morressem. E se isso foi um movimento de proteção, também despertou uma reação de um grupo social que é mais egoísta, que é mais autocentrado, e que entendia que bastava encarcerar os idosos e a vida voltar ao normal, como se fosse possível viver numa sociedade com as pessoas idosas com restrição. Muitas dessas pessoas, Fábio, só sobrevivem pelo convívio social. Então, se essa pandemia foi muito cruel para quem é jovem, para quem é maduro, ela foi muito mais cruel com quem envelhece, porque as pessoas tiveram que abrir mão do que as sustenta vivas, os grupos de amigos, os grupos de dança, a caminhada na praia. Então, o que eu vi foi um movimento de muito medo dos idosos, porque eles não querem morrer, eles querem viver. Você viver num país que consegue aumentar a sobrevida, que consegue ampliar o tempo de vida, significa que você tem que respeitar a vida. A vida é um valor em qualquer idade, inclusive na velhice. Então, os idosos começaram a ser tratados como peças que atrapalhavam a rotina, como se a doença não fosse uma doença que alcançasse jovens, e aí a gente está vendo agora, nessa segunda onda, o reflexo desse egoísmo. É que as pessoas começaram a viver sem nenhuma orientação, porque também é outra lástima a gente ter atravessado esse momento, um longo período sem ministro da Saúde, trocando de ministro a cada mês, e ainda tendo que conviver com a desinformação. Então, nos países que estão retomando a flexibilidade, a orientação é muito clara, o uso de máscara, distanciamento, quer dizer, a gente já poderia voltar a viver todo mundo com alguma tranquilidade, só que liberou geral. A orientação é que isso é uma bobagem, isso é uma gripezinha, e não precisa usar máscara, e não tem... É uma desinformação assustadora, assim, como é que a gente, no auge da informação, você sabe tudo, você hoje acha tudo na rede, e ainda há quem acredite nessas novelas, quer dizer, nessas mentiras, porque é disso que se trata, são mentiras. Então, hoje você vê a doença voltando de uma maneira muito agressiva, os hospitais aqui no Rio estão lotados já, tá algumas UTIs com mais de 90% de ocupação, e o povo aqui no Recife também está chegando a esse nível. E o povo na rua como se não houvesse amanhã, como se ninguém fosse responsável por ninguém. Essa responsabilidade com o outro é alguma coisa que tem que ser ensinada. Eu acho que isso é ensinado. A gente não nasce fofo, a gente não nasce solidário. A gente entende que é importante nutrir esses valores para sobreviver, porque isso é bom para todo mundo, não é o que é bom para mim ou para outro. Então, os idosos entraram nessa conta dessa forma e começou a se criar uma fobia mesmo aos idosos. As pessoas viam idosos na rua, queriam quase bater, volta para casa, como se o direito à flexibilização, à convivência, não fosse um direito devido a quem envelhece. Muito, muito triste. E a gente conhece bem um país pela maneira com que as crianças, os velhos e os presidiários são tratados. E a gente aqui está devendo muito para virar um país democrático, né? E houve momentos também bem chocantes desse mesmo tipo de comportamento que você fala,
que foi, por exemplo, quando os médicos médicos e enfermeiros passaram a ser alvo da agressividade das pessoas. Hostilizados em manifestações onde eles pediam proteção, ter que apanhar, ter que se proteger. É inacreditável. A gente lê isso no ensaio sobre a cegueira do Saramago ou na Peste do Camus, você acha que é ficção, mas a gente está vendo esse tipo de sentimento, de ódio, de maldade acontecendo na frente da gente. É muito duro. Isso seria um traço de violência da sociedade brasileira, Andréa? E aí, aproveitando, no A Vida Não é Justa, aqueles conflitos também trazem um pouquinho desse traço? Eu acho que todo conflito que a gente tem exposto mostra e revela um pouco as violências da sociedade que nós vivemos. Não tem como escapar disso. A gente não nasce de um ovo e a gente não vive numa ilha. Então, todo esse contexto onde a gente vive acaba se revelando também nas nossas relações. Se você tem uma formação ou tem a sorte de conviver com pessoas que te apresentam outras maneiras de convívio, porque é isso que a civilização faz, porque nós nascemos bárbaros, se deixar todo mundo solto, nós somos naturalmente violentos. Eu não acredito que nasça todo mundo bonzinho e que vá ficando mal, não. Eu acho que nascemos todos maus, todos nascemos violentamente, naturalmente violentos. E vamos aprendendo a lidar com os nossos desejos irrefreáveis. A civilização nada mais é do que isso. Então, você entender que não pode tudo que tem vontade, que não ganha pela força, que vingança não é justiça, isso tudo é um aprendizado, e é um aprendizado valorativo, que nasce da educação, que nasce da cultura, que nasce da convivência. Quando você compromete essa rede valorativa, você impacta no comportamento da sociedade. E aí as pessoas começam a crescer achando natural o discurso do ódio e da violência, porque começam a conviver em grupos sociais que não só toleram, como alimentam o ódio e a intolerância. Esse talvez seja o grande paradoxo que a gente tem para aprender a conviver, porque é possível conviver com todas as diferenças, mas é impossível conviver com quem quer te fazer calar, quem quer te silenciar. Esse tipo de intolerância não cabe num pacto social, porque se você alimenta esse tipo de intolerância, ele acaba com a tua forma de viver em grupo. É um fenômeno muito complicado e difícil que a gente tem vivido hoje, porque o caminho mais fácil para enfrentar a complexidade que é a nossa humanidade nunca é o caminho que vai solucionar. Então, essa história de dividir o mundo entre bom e mal, certo e errado, preto e branco, essas dicotomias fabricadas para alimentar o confronto, elas podem funcionar muito bem numa linguagem dos algoritmos que potencializam os likes e os dislikes na rede. Mas na vida real isso não funciona, porque a nossa vida é muito mais complexa do que isso. E não dá para lidar com a complexidade da vida querendo dividir todo mundo em prateleira ou classificando todo mundo em prateleira, e pior, querendo impor uma visão moral do que eu acho certo para um grupo social. Eu adoro o barulho que a democracia faz, sabe, Fábio? Eu não tenho nenhum problema, e as famílias também, quando a gente fala da violência familiar, tem sempre essa história de que antigamente as famílias eram melhores, na ditadura que o Brasil era bom. Eu não sei de onde vem essa fantasia, essa idealização, porque isso não é real. O fato de você viver num ambiente silencioso não significa que esse ambiente era melhor, significa que esse ambiente era mais violento e silencioso. Então, a gente hoje vive famílias em transformação, com novas conformações familiares mais democráticas, todo mundo tem voz, há uma confusão. Nós vivemos com uma diversidade social, onde grupos que historicamente foram invisibilizados agora têm voz e querem falar, e vão falar, com ou contra a nossa vontade,
e nós precisamos questionar de forma permanente qual é o nosso lugar nesse mundo. Isso eu tenho aprendido todos os dias, porque há 20 anos eu tinha muito mais certeza do que eu tenho hoje. Hoje eu tenho uma série de dúvidas. Só recentemente eu consegui metabolizar e compreender que eu era racista e que eu precisava ser antirracista. Isso é aprendizado, isso não nasce com a gente. Porque na minha formação, eu nunca me percebi racista e eu sempre fiz um discurso de igualdade que, para mim, era suficiente para enfrentar a ignomínia que é o racismo. E hoje eu consigo ouvir essas vozes e entender que falta muito para a gente sair dessa estrutura, falta muito, e tem que ralar muito para que a minha voz volte a ter algum espaço nesse mundo, porque é um espaço de muitas vozes, a gente precisa aprender a ouvir. Isso tem sido, para mim, um grande barato conseguir surfar nessa aprendizagem, porque a gente imagina que o tempo vai consolidando alguns conceitos e alguns valores e algumas certezas. E o que eu tenho investido de forma cotidiana é para não perder a capacidade de ser curiosa, de questionar e de me questionar nesse mundo. Então, que venha muito barulho. Eu acho que a gente não pode ter medo do barulho, a gente tem que ter medo do silêncio. O aprendizado é essa coleção de dúvidas, né, André? É isso. E agora, no Brasil, assim, eu acho que muitos países têm esse mesmo cenário de conflito, mas a gente observa aqui muito essa falta de respeito com o outro, até de pessoas próximas, né? Você falou aí, realmente, você não dá para achar que o passado das famílias era melhor porque havia mais silêncio, porque havia mais uma calma, uma calma forjada no silêncio, não, no silenciamento, como você falou. Isso. As pessoas eram caladas, né? Principalmente as mulheres eram caladas, as crianças e adolescentes também não podiam falar. Era uma sociedade machista e, ao mesmo tempo, racista, como você bem coloca também, que está vivendo um momento de aprendizado. Então, ou esse momento de aprendizado produz a dúvida, ou o aprendizado não aparece, né? Exato, exato. E a gente precisa estar o tempo todo disponível para aprender. Isso é fundamental, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Você imagina, eu sou juíza há 27 anos, se resolvo do alto da minha autoridade desse lugar que eu ocupo, dizer, não, eu sei o que está acontecendo, é dessa forma e não tem outra alternativa. Cara, assim, isso é o pior dos mundos. A gente aprende muito com a troca e, felizmente, a gente tem capacidade de aprender pela vida toda. Você também é integrante da Academia Petropolitana de Letras, não é isso? Fala um pouquinho dessa experiência, de como é que isso aconteceu e como é que você vivencia isso. Eu sou petropolitana, então eu nasci em Petrópolis e tenho amigos queridos que integram a academia. O Antônio Torres, que é acadêmico da Academia Brasileira de Letras, é também da Academia Petropolitana de Letras. Eu, infelizmente, dedico pouco tempo para a minha vida acadêmica, porque eu ando tão envolvida com o trabalho, não moro mais em Petrópolis, estou morando no Rio, dedico menos tempo do que eu gostaria, mas é uma experiência divertida, eu gosto do convívio com as pessoas, são pessoas interessadas numa pauta que me interessa, que é o uso da palavra e a literatura, e eu tenho uma relação afetiva, eu brinco dizendo que para mim era fundamental ser imortal em Petrópolis, porque é o lugar onde eu nasci e onde eu pretendo me eternizar. Então, eu gostei da ideia, mas não é uma atividade que eu tenha como prioritária nesse momento, por absoluta falta de tempo mesmo e de possibilidade. Uhum. Queria explorar também um pouquinho mais a sua qualidade de escritora, para saber o que é que você enxerga do mercado editorial brasileiro
e também do quadro de dificuldades no país para formar leitores. Curiosamente, eu acho que nunca se leu tanto no Brasil. A nossa linguagem hoje é escrita. E veja bem, eu não estou falando de leitura de livros, eu estou falando de leitura. Os blogs são escritos, a comunicação é por mensagem de texto, a linguagem escrita é uma linguagem que hoje é prevalente na nossa vida. Antes você ligava para as pessoas, agora você manda uma mensagem, você pergunta se pode ligar. Mas eu acho que o que a gente vive no mercado editorial é uma crise não só da forma com que o livro chega ao leitor, porque a gente está vivendo também um período de transformação, eu não consigo fazer essa avaliação, porque eu lembro da discussão que aconteceu quando o cinema foi inventado, depois quando o cinema falado foi inventado, e o teatro também, quando o grande teatro acabou, as coisas vão se reorganizando. E as estruturas vão se reorganizando na medida das necessidades. Então, você hoje tem salas de cinema menores, você tem teatros com espaços menores, você descobre outras formas de financiamento e de editais que dão suporte para essa política do encolhimento do espaço. E o que eu tenho visto nas editorias é o crescimento de editoras pequenas que têm apostado em publicações que falam para determinados segmentos e que resolvem investir em selos temáticos, que talvez seja esse o caminho, sabe? Eu não sei, eu não tenho nenhuma experiência editorial, eu acho que sempre se comprou pouco livro no Brasil, nós não temos aqui o hábito da compra de livros, isso é um problema, porque se você faz a conta, eu lembro uma época que eu fazia essa conta, se você pegar só a população universitária do Brasil, você não tem a compra de um livro por mês de cada estudante universitário, é muito pouco que se vende de livro. E assim, a relação da leitura com o mercado editorial é que eu não sei se está imbricada. Eu acho que nos espaços onde os livros circulam, você encontra mais leitores. Mas acho também difícil você conseguir essa coisa de formar leitor. Eu lembro quando eu trabalhava com teatro, que o Amir Haddad dizia que o teatro infantil não forma espectadores de teatro, porque não existe teatro para criança e teatro para adulto, da mesma forma que a literatura. Você vê que livro infantil vende, mas você não forma aquele leitor do livro infantil para um livro. Eu não sei como é que funciona, Fábio. Olha, sinceramente, eu acho que é uma mágica. Eu tenho 2 filhos, e a minha casa sempre teve muito livro, eles sempre me viram lendo, e eu tinha muita dificuldade de convencê-los a ler. Chegou uma época que eu queria pagar para eles, se eles lessem algum livro, eu aumentava a mesada, eu dava um bônus, e não resolveu. E, de repente, assim, eles foram para a faculdade e descobriram a literatura. O meu filho mais velho começou a leitura dele com Dostoiévski, a obra de Dostoiévski, coisa que eu nunca imaginei que eu fosse ver. Então, a gente se surpreende. Eu não sei. Eu acho que tem uma coisa que quando o leitor... Isso passa um pouco pelo encontro amoroso. Eu falando disso agora do livro, lembrei do Barthes, falando da vicissitude, do encontro do momento que você encontra o outro, como aquilo muda a tua vida, com o romance acontecendo ou não. Eu acho que tem uma hora do encontro com uma obra que desencadeia a existência desse leitor. Quando aquele leitor encontra aquela obra, a partir dali parece que se instala a leitura no código genético daquela pessoa. Eu não sei como explicar o fenômeno, mas é a forma com que eu vejo. É uma fagulha, né, André? É uma fagulha. Você está trabalhando em algum novo livro? Tem algum projeto para o ano que vem? Eu comecei a
estava trabalhando num texto de teatro no começo da pandemia, que aí está virando um romance. Eu estou deixando ele crescer. Oh, que bom. Estou deixando ele crescer, é uma experiência nova, e não sei, é possível que para o ano que vem eu consiga terminar, mas eu não gosto de trabalhar com prazo, não. Eu gosto de trabalhar com o meu tempo Sim, interno. Eu muito bem, escrevo muito toda melhor. hora, né? Eu publico uma coluna mensal no Globo, então, e escrevo todo dia algum texto pequeno, mas a escrita de um romance tem sido assim um prazer e um desafio, porque é diferente de tudo de que eu já produzi até hoje. Eu estou nessa experiência. Tá bom. Andréa, muito obrigado pela participação aqui. Mais uma vez, agradeço em nome da Bienal do Livro de Pernambuco e de todos os pernambucanos dessa terra que você gosta tanto. Espero que venha aqui em breve, para que a gente mate a saudade e você mate a saudade também. Muito obrigada, viu, Fábio? Para mim foi um prazer e uma alegria passar esse tempo conversando com você. E tomara, assim, minha promessa é essa: assim que a vacina chegar, eu embarco para Pernambuco. Te agradeço Oh, muito, e longa vida aí a literatura, a Bienal e a Bienal de Pernambuco. Na próxima eu quero estar aí presente. com certeza. Será um prazer ter você aqui. Andréa, Obrigada, muito obrigado, um abraço, viu? Até uma obrigada a próxima você. oportunidade. Obrigada, tchau.